Histórias para ouvir. Adeus na chegada. Ambulatório acolhe famílias que esperam bebês sem chances de viver. Sentada em uma das cadeiras da recepção de uma maternidade, Luísa, grávida de 7 meses, aguarda ser chamada pelo médico. Ela não está lá para saber se o bebê cresce saudável, porque ela sabe que não. 5 dias antes daquela consulta, a gestante e o marido haviam decidido juntos antecipar o parto da filha. A menina tinha síndrome de Edwards, doença genética rara que gera problemas como má formação de órgãos e, na maioria das vezes, é fatal antes do nascimento ou no primeiro ano de vida. A perspectiva era de que a bebê, a menos que fosse entubada para ter a chegada da morte prolongada, o que os pais não queriam, vivesse poucas horas. O casal, que pediu para não ser identificado pelos nomes verídicos pela reportagem, estava no consultório médico pela última vez antes do parto. Ambos estavam decididos sobre como queriam passar as primeiras e últimas horas da vida da filha. A menina deveria repousar no colo do pai, enquanto a mãe rezaria. Esses desejos foram cumpridos em fevereiro deste ano, quando a garotinha nasceu, já sem vida. Foi uma experiência que me transformou, porque eu tive o reconhecimento de que minha bebezinha está bem no céu. Fiquei com medo, mas fui fortalecida, diz Luísa. A escolha de como os pais queriam se despedir da filha foi possível depois de meses de atendimento no ambulatório de cuidados paliativos perinatais da maternidade Climério de Oliveira, em Salvador. Esse serviço, o primeiro do tipo na Bahia, atende famílias que se deparam com a finitude da vida quando ela mal começou. A gente sabe de toda a situação, não tem o que a gente possa fazer, afirmou Luísa antes do parto. O pai pensava igual, o que não simplificava a situação. Os dois falaram abertamente sobre a filha no ambulatório de cuidados paliativos que funciona nas manhãs de sexta na maternidade e promove mudanças na filosofia de trabalho das equipes diante da morte. Todos os dias, ao menos 3 crianças nascem na maternidade. Ano passado, foram 27 mortes fetais. Em maternidade, não se fala só de nascimento. Precisamos, infelizmente, também falar da morte. As pessoas, para escolherem, precisam conhecer, se despir do preconceito, do medo, diz a médica Lilian Biruçu, que é neonatologista, paliativista e teve a ideia de criar um ambulatório. As demandas de pacientes vêm do ambulatório de medicina fetal, que diagnosticam doenças limitadoras da vida durante o pré-natal, ou de encaminhamento de outras unidades públicas de saúde. Famílias de bebês prematuros extremos são pacientes em potencial. Os cuidados paliativos são uma abordagem terapêutica que cuida dos sintomas físicos, tanto quanto do sofrimento psicológico, espiritual e social, tantas vezes ignorados pelos métodos tradicionais no caso de doenças incuráveis. Desde 1998, a OMS reconhece a validade dessa prática para os períodos que antecedem e sucedem o parto ou a interrupção da gravidez, que inclui a sensibilidade de não deixar uma mãe enlutada ficar na cama ao lado de uma puérpera com o filho nos braços. Durante o ciclo de atendimento no ambulatório, os pais descobrem como podem criar vínculos com seus bebês e participam da construção de um plano de cuidado baseado em seus valores e crenças. Esse documento pode incluir aspectos da vida, como se as mães e os pais querem batizar os filhos na sala de parto ou desejam algum ritual específico, e os aspectos da morte, como questões de sepultamento. As definições surgem conforme as consultas, que duram mais de 1 hora cada, progridem. Demanda tempo o processo de elaborar os 2 extremos da humanidade. Alguns pacientes chegam a se perguntar se podem se considerar mesmo pais e mães. Entre as mulheres é comum ainda o sentimento de culpa, como se elas fossem responsáveis pelo estado de saúde dos filhos. Um dos procedimentos colocados em prática, se os pacientes assim desejarem, é a criação de uma caixa de memórias, em que são depositados símbolos da gestação, como fotos e roupinhas. A ideia de criar um ambulatório de cuidados paliativos em uma maternidade surgiu em 2018, época em que a médica Lilian Biruçu, então coordenadora da UTI neonatal da Climério, se aprofundava nos estudos sobre o tema. A primeira coisa que você aprende sendo neonatologista é como reanimar o paciente. Você não aprende a ajudar alguém a morrer, compartilha Lilia. No início, ela atendia onde e como podia na maternidade, que pertence à Universidade Federal da Bahia e faz parte da rede hospitalar EBSER, que administra unidades de saúde vinculadas a universidades.
Só em 2021, o serviço ganhou o espaço de um ambulatório, que hoje possui psicóloga e assistente social. Achavam que eu era doida. Era conhecida como, abre aspas, a médica que você chama quando não dá para fazer mais nada. E não é nada disso, conta Lília. Na verdade, é o contrário. Se nascerem vivos, os bebês têm todos os sintomas tratados. Não devem sentir dor. As mães que trazem no corpo os sinais da perda, com as alterações físicas e emocionais que gerar um ser humano implica, podem escolher ter a produção de leite inibida por medicamentos, por exemplo. A médica que agora assiste sua ideia se consolidar na maternidade colocava em prática preceitos semelhantes aos dos cuidados paliativos há ao menos 2 décadas. Como pediatra de um centro de controle de transmissão vertical do HIV, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, ela aprendeu que ninguém se resume a uma doença. Todos têm história biográfica, social, psicológica. Somos ensinados a sermos médicos obstinados, fazer tudo pelo paciente. Mas esse fazer tudo tem tanta abrangência. Fazer tudo pode ser segurar a mão de um paciente, acredita Lília. É o que a psicóloga Giane Borges redescobre todos os dias. Durante os plantões na UTI neonatal, ela trabalha as particularidades de cada paciente. Há gestantes, por exemplo, que vêm do interior e descobrem tardiamente os diagnósticos que atravessarão as suas vidas. Mães e pais que descobrem que os filhos têm doenças ameaçadoras de vida vivem o que a psicologia chama de luto antecipatório, quando a elaboração da perda começa antes da perda real. É impossível falar de cuidados paliativos sem falar de luto. Se há um diagnóstico de doença ameaçadora de vida, começa um processo de luto que precisa ser reconhecido, explica Giane. O suporte da equipe de saúde multiprofissional pode diminuir o risco de um luto mais complicado, segundo a psicóloga. Por isso, os rituais podem ser tão importantes. Se eles não vão poder cuidar desse bebê depois, podem cuidar antes. Isso pode fazer toda a diferença. Eles, os pais, saem de um lugar só de sofrimento para o processo de luto ativo, o que pode ajudar na elaboração da perda, explica a psicóloga. Foi em um domingo de julho de 2018 que o ambulatório realizou sua primeira consulta. Viviane Santos, de 35 anos, foi a primeira paciente. Grávida de gêmeas siamesas unidas pelo tórax e abdômen, Viviane estava ali com o marido e os pais para conversar com Lília sobre as possibilidades para o futuro. Eles ouviram e falaram por mais de 3 horas. A gestação era de risco para a mãe, e havia, ela conta, direito para a interrupção da gravidez. No Brasil, o aborto é permitido em casos de risco à vida da gestante, gestação resultante de estupro e anencefalia fetal. Para Viviane, no entanto, o aborto não era uma opção. No dia 22 de agosto de 2018, o parto aconteceu no Hospital Materno-Infantil de Goiânia, referência no procedimento de separação de gêmeos siameses. As meninas voltaram para Salvador em 2 semanas. Débora, diagnosticada com a cardiopatia grave e acúmulo de líquido no cérebro, e Catarina, mais estável. No último dia de vida de Débora, 2 meses depois, Viviane acordou, supervisionou Catarina, tomou café e foi para a UTI ver a outra filha. Um raio de sol iluminava a pele da bebê. A quantidade de oxigênio nela estava abaixo do normal. A UTI parecia silenciosa. Eu disse, mãe, você está tão linda, parecendo sua irmã, lembra Viviane. Ela já sabia como gostaria de se despedir da filha e intuía ter chegado a hora, ao ver os sinais vitais da bebê em queda. Uma plantonista, então, colocou o bebê nos braços de Viviane. Marcos chegou a tempo de se despedir. Viviane falou como estava feliz em ser a mãe de uma menina tão batalhadora. Do pai, Débora ouviu que seria uma filha lembrada e honrada. Não houve desespero de aparelho apitando. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida, mas ela podia descansar, recorda Viviane. Hoje, há 10 serviços estruturados de cuidados paliativos perinatais no Brasil, segundo a Academia Nacional de Cuidados Paliativos. A filha da servidora pública Flávia Carvalho nasceu sem vida em janeiro de 2021. Helena foi diagnosticada com síndrome de Edwards e Flávia foi atendida por cuidados paliativos desde o início da gravidez. No dia do parto, tocavam as músicas escolhidas pela mãe e o pai do bebê, o que seguia o plano de cuidado traçado 2 meses antes do parto. Vestimos ela ficou nos meus braços. Apesar de tudo, foi um parto cheio de amor, lembra Flávia. Em casa, ela guarda uma caixa branca com lembranças da gestação e uma imagem de ultrassom de Helena. Minha filha não é um assunto velado.
Ainda choro muito, mas sabe quando você experimentou a pior dor do mundo? Sou mais intencional depois disso. Sei que pode não haver outra oportunidade. Ela diz viver um grande amor à distância.